texto da nossa pregação, leitura bíblica, Atos capítulo 1, versículo 6 a 11. Nós tomaremos como base a doutrina da palavra de Deus exposta no dia do Senhor, o domingo 18 do nosso catecismo, que é a continuidade das exposições bíblicas com base na doutrina da palavra de Deus. Mas primeiro vamos fazer a leitura em Atos capítulo 1, versículo 6 a 11. Assim diz a palavra. Então os que estavam reunidos, os apóstolos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Vamos agora para o texto de nossa doutrina, Catecismo de Heidelberg. Domingo 18. O que você confessa quando diz subiu ao céu? Que Cristo, à vista de seus discípulos, foi elevado da terra ao céu e lá está para nosso bem, até que volte para julgar os vivos e os mortos. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, pergunta 47. Cristo então não está conosco até o fim do mundo, como nos prometeu? Resposta: Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo a sua natureza humana, agora ele não está mais na terra, mas segundo sua divindade, majestade, graça e espírito, jamais se afasta de nós. Pergunta 48. Mas se a natureza humana não está em todo lugar onde a natureza divina está, as duas naturezas de Cristo não são separadas uma da outra? Resposta: de maneira nenhuma. A natureza divina de Cristo não pode ser limitada, pois é onipresente. Por isso, segue-se que a natureza divina dele está na sua natureza humana, embora esteja fora dela, permanece pessoalmente unida a ela. Pergunta e resposta 49. Que importância tem para nós a ascensão de Cristo? Primeiro, ele é, no céu, nosso intercessor diante de seu Pai. Segundo, em Cristo, com seu corpo glorificado no céu, temos a garantia segura de que ele, como nosso cabeça, também nos levará para si como seus membros. Terceiro, ele nos envia seu Espírito. Como garantia, pelo poder do Espírito buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não as coisas que são da terra. Peço que os irmãos deixem abertas a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele, conforme o testemunho do Evangelho, passou 40 dias com os discípulos dele. E o Senhor, ele comeu com os discípulos. O Senhor Jesus com eles passou um tempo de ensino, instruindo-os a respeito das coisas do
reino dos céus, e os discípulos, eles viram que era o Senhor mesmo, em carne e osso, que havia ressuscitado e estava com eles. Esse é o testemunho que nós encontramos aqui no livro de Atos, por exemplo, no versículo 3 do capítulo 1. Veja o que o texto diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Depois dessa palavra de Jesus, os apóstolos, eles ficaram curiosos para saberem se o batismo com o Espírito Santo seria a chegada ou a restauração do reino de Deus a Israel. Eles achavam que logo chegaria o tempo para Deus pôr um fim aos inimigos da igreja, e chegaria o tempo do reino pleno do Senhor ser instalado aqui na terra. Os discípulos tinham assim uma visão limitada sobre o reino de Deus. Veja o versículo número 6, a pergunta consequente à declaração de Jesus. O texto diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? O Senhor Jesus, ele não respondeu a pergunta dos discípulos, pois nem todas as perguntas que nós fazemos a ele nos responde. O Senhor Jesus, ele apenas ordenou os apóstolos para que eles fossem pacientes e eles esperassem em Jerusalém doar o Espírito Santo. Os discípulos, eles seriam batizados não muito depois daqueles dias. Os discípulos, eles seriam capacitados para testemunharem de Jesus Cristo a partir de Jerusalém, tanto em Jerusalém até os confins da terra. Versículos 7 e 8, o texto que nós já lemos. O Senhor Jesus, ele disse essas palavras, e o que aconteceu? Ele começou a ser elevado ao céu. Versículo de número 9, o texto nos diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, dos olhos dos seus discípulos. Então notem, meus amados irmãos e irmãs, os apóstolos, eles testemunharam a subida de Jesus, a elevação de Jesus, aquilo que nós conhecemos como ascensão de Jesus. Os apóstolos, eles ficaram perplexos com essa ascensão, eles ficaram extasiados ali. Porque imagina, você está conversando aqui com o seu amado mestre e daqui a pouco a ressurreição já era uma coisa incrível, mas imagine Jesus ali, naquele momento, ditas palavras, ele começa a subir com as mãos estendidas, como Lucas no Evangelho dele nos diz, abençoando os seus discípulos como um sacerdote, e assim é coberto por uma nuvem, lembrando sim a nuvem do Senhor, e entra nos céus. Eles ficaram. Foi nesse momento que anjos do Senhor apareceram. E esses anjos do Senhor, eles exortaram aos apóstolos para que eles não ficassem ali olhando para o céu. A igreja não é chamada para ficar olhando para o céu. Olhando para o Senhor fisicamente e em glória, que foi levado para o céu. Veja o versículo de número 10 e 11, o texto nos diz: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, pois por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que
dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. O Jesus que fisicamente subiu é o Jesus que, em glória, que subiu também, é o mesmo Jesus que fisicamente e em glória virá no futuro. O evangelista Lucas, ele registrou esse testemunho dos apóstolos. E a igreja cristã crê e confessa esse testemunho apostólico no credo apostólico. Nós, igreja cristã, confessamos, creio em Jesus Cristo que subiu ao céu. E deixamos claro que, pela verdadeira fé, cremos e confessamos o fato histórico conhecido como ascensão do Senhor Jesus. Agora, meus amados irmãos, uma pergunta surge no ar: qual a importância da ascensão de Jesus? O fato histórico nós já confessamos, mas qual a importância dessa ascensão para nós, crentes? Eu prego a todos o Evangelho do seguinte tema: o Senhor Jesus foi elevado ao céu para o nosso bem. Esse é o tema de nossa pregação nesta manhã. O Senhor Jesus foi elevado ao céu para o nosso bem. E nós veremos 3 pontos nessa pregação. Primeiro ponto, temos um intercessor no céu. Segundo, temos a nossa carne no céu. E em terceiro lugar, temos uma garantia do céu. A ascensão de Jesus aconteceu no Monte das Oliveiras, no monte ao qual Lucas chama de Olival. Veja o versículo de número 12. O texto nos diz: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, é o Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. O local da ascensão foi um local próximo de Betfagé, que é um desvio que leva para a cidade de Betânia. Era um lugar bem próximo de Jerusalém, ficava mais ou menos à distância de um sábado, que equivale a 1.100 metros aproximadamente. E é interessante, meus amados irmãos, que foi nesse mesmo local, nesse mesmo local, onde Jesus havia, como um rei humilde, montado naquele jumentinho para começar a sua entrada triunfal em Jerusalém. Naquela ocasião, antes da morte, Jesus ele entrou na cidade onde ele morreria pelo povo dele, mas agora, nesse relato bíblico que temos neste mesmo local, depois de seu sofrimento, depois de sua morte maldita na cruz e depois da sua vitória sobre a morte na ressurreição, nós temos o Rei glorioso entrando na Jerusalém celestial que está no céu. Glória a Deus. E o que Jesus ele faz agora no céu? Esse é o primeiro ponto da nossa pregação. Temos um intercessor no céu. Jesus ele está agora no céu como nosso advogado diante de Deus. Jesus ele está no céu defendendo a nossa causa diante de Deus. Vocês devem saber, e vocês sabem disso, que a nossa regeneração, o novo nascimento, aquela conversão que se inicia, que se processa em nossa vida, ela não arranca de nós o pecado original. O pecado original, aquela corrupção de nossa natureza humana, a fonte de todos os nossos pecados diários. A nossa regeneração, ela não acaba com esse pecado. Nós pecamos todos os dias. Sabemos dessa realidade, você pode provar isso em sua vida. Eu posso provar isso na minha vida. Pecamos todos os dias. E isso não deixa os nossos corações tranquilos. Por quê? Porque pecado não é agradável ao cristão. O cristão ele não ama o pecado, ele
não quer ficar no pecado. O cristão, ele abomina pecado. Mas o nosso consolo é que temos um advogado diante de Deus que intercede, apela ao Pai em nosso favor. O Senhor Jesus Cristo, que está à destra de Deus, apresentando a Deus os méritos dele, as obras de obediência que ele praticou durante todos os seus 3 anos como homem aqui na terra. Sua obra na cruz, sua obra na ressurreição. Jesus, o Senhor, ele faz isso 24 horas por dia, sem cobrar de nós os encargos advocatícios, sem cessar. Meus amados irmãos e irmãs, o fato de Jesus estar no céu intercedendo por nós não é um estímulo para nós vivermos em pecado, mas essa obra de Jesus intercedendo por nós à direita de Deus é um tranquilizante para o nosso coração e para a nossa consciência. Você pode imaginar como é tranquilizador e consolador para o coração de um crente que abomina o pecado saber que diante de Deus Jesus, ele garante que nenhuma acusação de Satanás prosperará contra os eleitos do Senhor. O Senhor Deus, aquele que justifica mediante a fé os seus eleitos, ele tem diante dele Jesus intercedendo por seus eleitos. Sim. Com esse intercessor diante de Deus, qualquer acusação contra nós cai por terra. Seja ela a acusação do diabo, se ele ousa estar apresentando a Deus os nossos pecados, seja a acusação da sua própria consciência por aqueles pecados que você confessou a Deus e abandonou, seja a acusação do mundo, das pessoas que viram os seus pecados acontecendo e estão lhe acusando. Sabendo que Jesus, na destra de Deus, como nosso intercessor diante do Pai, nenhuma dessas acusações tem efeito, não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja se não é isso que o Evangelho nos assegura. Romanos capítulo 8, versículo 33, o apóstolo Paulo, nessa sessão, tratando sobre a nossa bem-aventurada eleição e adoção do Senhor, e nos falando da segurança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele diz para nós, pelo Espírito, a partir do versículo de número 33, o texto nos diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Versículo 34, 8 e 34 de Romanos: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que evangelho maravilhoso! Que consolo para a nossa alma! O Evangelho diz para o nosso consolo, em outro lugar: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Isso é o Evangelho. É
Esse evangelho nós confessamos no domingo 18 do nosso catecismo, na pergunta 49, na resposta 49, primeiro parágrafo. Notem em seu catecismo o que nós falamos. Primeiro, respondendo à pergunta qual a importância, que importância tem para nós, está falando isso para os crentes, a ascensão de Cristo. A resposta é: primeiro, Ele é no céu nosso intercessor diante de seu Pai. Isso nos leva para o segundo ponto. Temos a nossa carne no céu. O Jesus que foi elevado ao céu não foi um fantasma, não foi um espírito. O fantasma não existe, meu Deus. Jesus que foi elevado ao céu foi o mesmo que disse aos seus discípulos o seguinte: abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, como era um médico, ele tomava muito cuidado, em historiador, ele tinha muito cuidado de detalhar os detalhes daquilo que ele ouviu, daquilo que ele apurou dos apóstolos, das testemunhas oculares, dos acontecimentos na vida do Senhor Jesus. Então ele é muito preciso naquilo que ele quer escrever. Veja o que Lucas ele diz sobre o que Jesus falou aos seus apóstolos após a ressurreição. Capítulo 24, versículo de número 39. Jesus havia aparecido naquela ceia com seus discípulos após a ressurreição. Os discípulos estavam espantados, pensando que estavam vendo um espírito, um fantasma. Aí Jesus ele os chama, versículo 39 diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque o espírito não tem o quê? Não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Não era um espectro, não era um holograma que estava ali na frente dos apóstolos, não. Era Jesus, carne e osso. O Senhor Jesus, ele ressuscitou fisicamente em carne e osso. E ele foi tocado pelos discípulos, ele comeu com eles, e ele foi assunto ao céu à vista deles. Versículo 10 e 11, lá do capítulo 1 de Atos. Mesmo Jesus. Então, nós devemos entender que o Senhor Jesus, mediante a ressurreição, ele concedeu a imortalidade à natureza humana dele. Imortalidade. Mas a ressurreição não transformou a realidade da natureza humana de Jesus. Manteve-se natureza humana. O que eu quero dizer com isso? O Senhor Jesus, ele, por meio da ressurreição, não deu ao corpo dele a onipresença, por exemplo. Isto é, aquela capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa propriedade onipresença faz parte da sua natureza divina. Como Deus, ele está presente em todos os lugares, Jesus, porque ele tem duas naturezas, 100% Deus, 100% homem. Então, como Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, até na sua natureza humana, lá à direita de Deus. Mas a natureza humana de Jesus permaneceu criada, permaneceu tendo início, com as suas limitações, sendo uma natureza finita e mantendo tudo o que é próprio de um verdadeiro corpo, porque a salvação nossa, do nosso corpo, depende da realidade do corpo dele. Isso nós confessamos também em nossa confissão belga, artigo 19. Você lê em sua casa. E por que eu estou falando esse ponto? Por que é importante falar desse ponto?
Porque é importante, meus amados irmãos, dizermos que a nossa doutrina bíblica reformada é diferente da doutrina luterana, nesse aspecto, nesse ponto. Por quê? Porque os luteranos, eles defendem a onipresença do corpo de Cristo. Mas pastor, o luterano não é reformado? Eles nasceram na época da reforma. Mas existem diferenças profundas entre luteranos e reformados. Uma delas é: os luteranos, qual a doutrina da ceia dos luteranos? A doutrina de Lutero era a seguinte, que ele ensinava que o corpo e o sangue do Senhor estão presentes no vinho e no pão da ceia. Isso é um pouco diferente do nome. O nome é consubstanciação dessa doutrina. Diferentemente, só praticamente em termos de nome, porque quando você vai ver no final a mesma coisa da doutrina católica romana, a doutrina católica romana fala de transubstanciação, transformação. Enquanto que a doutrina luterana fala de consubstanciação. O corpo para os luteranos, e Cristo está no pão, ao redor do pão, no vinho, ao redor do vinho, porque eles entendem que o corpo de Jesus é onipresente. Lutero desenvolveu essa doutrina e os luteranos posteriores a ele deixaram de mais pesado. Essa doutrina mais ligada a essa ideia da onipresença do corpo de Jesus. Tem outro nomezinho, quando você estiver estudando teologia, você vai ouvir a ideia da ubiquidade. Tá? Ubiquidade é a mesma coisa, onipresença do corpo de Jesus. Essa é a ideia luterana, não é a ideia reformada. E por isso, no nosso catecismo, o catecismo que foi feito no Palatinado, na região da Alemanha, ele tem essas perguntas e respostas 47 e 48. Essas perguntas são colocadas aqui por causa da doutrina luterana, da ubiquidade do corpo de Cristo. Nós não iremos nos deter nelas nesse momento, porque nós ainda iremos tratar sobre a ceia do Senhor posteriormente, mas aqui nós iremos somente mencionar o motivo dessas duas perguntas e respostas do domingo 18. Mas o que é que nós podemos entender do Evangelho? O que nós podemos entender é que Jesus ele está conosco segundo a natureza divina dele. Ele está conosco pelo Espírito Santo que nos foi enviado como o outro Consolador. Assim, meus amados irmãos, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus ele está à direita de Deus, ele não nos deixou órfãos. Ele está conosco até a consumação dos séculos, como ele nos prometeu lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. E o que importa nesse momento para nós, nessa pregação, é fixarmos a nossa atenção no fato de Jesus, o homem, estar na presença de Deus no céu. Isso é o que nos interessa agora. Nós temos a nossa carne no céu. Pode imaginar isso? Porque Jesus ele é o nosso cabeça. E nós somos o corpo dele, a igreja. Jesus, como verdadeiro homem, ele levou a nossa carne no céu. A carne de Cristo no céu é uma garantia, é a certeza que a nossa carne estará lá um dia também. A presença da carne de Cristo no céu é a garantia que nossa vida eterna não será gozada numa alma desencarnada. Existem heresias antigas, como o gnosticismo, por exemplo, que tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é físico é reprovado como menos espiritual. O cristianismo não ensina isto. E essa mesma ideia gnóstica é trazida para os dias de hoje por muitos segmentos ditos evangélicos e cristãos. Mas a doutrina cristã é uma doutrina que entende que tudo Deus em Cristo santificará e purificará, isso inclusive o nosso corpo. Nós não passaremos uma eternidade com a alma desencarnada, como fantasmas. Não. Gozaremos, você pode imaginar?
uma vida eterna, em corpo material, real, ressuscitado ou transformado, como para aqueles que estiverem vivos na hora da volta do Senhor. E ressuscitados serão os mortos em Cristo para a glória, e os que estiverem vivos serão transformados em um piscar de olhos. Não sei como isso vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Nós temos essa esperança. Por Jesus, o homem está no céu. Se ele lá está, como de fato ele está, nós temos a garantia que viveremos para sempre na presença de Deus em corpo físico, imortal e glorificado. Nós vivemos, promessa fiel, selada e garantida pelo próprio Cristo que lá está no céu. Porque o corpo dele é a primícia dos que dormem. Não é o último, mas é a primícia. Assim você e eu podemos estar seguros que a nossa vida está escondida com Cristo, que está morando em glória lá no céu. Você pode estar seguro que Deus já nos faz sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele fala isso em Efésios 2,6. Você já está em Cristo, sentado nas regiões celestiais. Essa verdade bíblica, meus amados irmãos, nós confessamos no domingo 18, por exemplo, no parágrafo 2 dele, por favor. Domingo 18, resposta 49, parágrafo 2. Em Cristo, com seu corpo glorificado no céu, temos a garantia segura de que Ele, como nosso cabeça, também nos levará para si como seus membros. E aí chegamos ao último ponto de nossa pregação nesta manhã. Temos uma garantia do céu. A doação do Espírito Santo para a igreja foi resultado da ascensão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse aos discípulos na noite da ceia do Senhor, na última ceia. Veja em João capítulo 16, por favor. João capítulo 16. Versículo de número 7. Aqui Jesus está na ceia, na última ceia antes de sua morte, quando ele está instruindo os seus discípulos. Esse é o contexto dessa passagem. Capítulo 16, versículo 7. Jesus, ele consolando os seus discípulos, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Está vendo aqui? Temos o Espírito morando em nós, porque o Senhor Jesus foi elevado aos céus. Isso fazia parte do plano do Salvador. É interessante isso. Era necessário isso. Porque Jesus, como homem, como nós já vimos, ele não tinha como homem, na sua natureza humana, ubiquidade. Nós não teríamos o prazer de ter Jesus ao mesmo tempo conosco aqui vendo Deus. Porque essa história pentecostal diz assim: tem um homem de branco aqui nesse lugar. Ele pode estar vendo qualquer outra coisa da imaginação dele, ou uma ilusão do diabo, com certeza. Seja na mente, ou alguém tendo uma visão de um espírito que eles dizem que é Jesus está ali. Porque Jesus não está. Para que Jesus ele apareça no lugar, ele tem que ser visto por todos. Se Jesus ele não subisse, não teria como ele estar em todos os lugares no sentido físico dele. Com a igreja aqui no Brasil e lá com a igreja na China, por exemplo. Não faz parte, é uma coisa até lógica, em certo sentido. Ele tinha que ir para que
Ele estivesse sim presente em todos os lugares, não fisicamente, mas a sua presença, consolando e ministrando sua palavra. Mas o texto ele nos fala que a vinda do Espírito é decorrente da ida de Jesus ao céu. E o Senhor Jesus, ele batizou a igreja com o Espírito Santo lá em Pentecostes, e isso ocorreu 10 dias após a ascensão dele, como nós vemos em Atos capítulo 5, versículo 8, e nós fazemos o cálculo, como temos aprendido nas quartas-feiras, entre a Páscoa, a festa das primícias e o dia de Pentecostes. E Jesus passou 40 dias aparecendo com seus discípulos, e ele subiu aos céus. Nesse final desses 40 dias, faltavam 10 dias para que o Pentecostes acontecesse, ou seja, que o Espírito Santo fosse doado, derramado à igreja, e Jesus assim batizasse a igreja com o Espírito Santo. Então, desde Pentecostes, o Senhor Jesus e o Pai, ele habitam dentro da igreja pelo Espírito Santo. E depois de Pentecostes, somos crentes selados com o Espírito Santo quando cremos no Evangelho. Temos as consequências daquele batismo. Assim, quando nós somos salvos pela graça de Deus, nós recebemos de Cristo o Espírito Santo como um selo, como um penhor, como uma garantia. Veja o Evangelho em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. O versículo 12. Efésios 1:12, o texto nos diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo, nele, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Notem bem, a Bíblia nos mostra que depois de Pentecostes nós somos selados com o Espírito Santo quando cremos no Evangelho. Assim, quando nós somos salvos pela graça de Deus, nós recebemos de Cristo o Espírito como um penhor, uma garantia. E vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é um penhor? Quando alguém, por exemplo, ele quer deixar certa a aquisição de um bem, uma casa, vamos dizer, o que é que ele faz? Ele deposita um valor alto na conta do dono da casa, como uma segurança. Esse depósito é o penhor, esse valor alto. Eu estou colocando um valor alto e o dono da casa diz: ah, de fato, ele vai comprar a minha casa. Eu tenho agora essa segurança, esse penhor. É uma garantia que a casa será comprada. Assim, o Senhor Jesus, ele nos deu o Espírito como um penhor, como a garantia da nossa herança e resgate. Você pode imaginar isso? O Espírito Santo ele foi dado a você como garantia. A garantia que você é filho adotivo de Deus, porque o Espírito em nós nos chama Abba, Pai. A garantia é que você é herdeiro de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Você pode imaginar que o Espírito é a garantia que você pode viver a nova vida em Cristo nessa vida terrena? É a garantia. Temos do céu, por isso que o texto ponto da nossa pregação fala, temos do céu o Espírito prometido. Temos a garantia do céu. Pelo poder do Espírito,
que nós estamos buscando as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não as coisas que são da terra, como diz o Evangelho. Abra a Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 1, o apóstolo nos falando da nossa realidade como novas criaturas em Jesus Cristo. Colossenses 3, versículo 1, o texto nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Notem que já podemos desfrutar nessa vida dos poderes do mundo vindouro. Nessa vida agora, nós já podemos desfrutar do reino de Deus. Um reino onde já em nossos membros, em nosso corpo, o Espírito de Cristo está e já opera. Assim, meus amados irmãos, nessa vida, eu e você, que somos crentes em Jesus Cristo, já estamos sendo treinados nas bênçãos celestiais para vivermos a restauração plena do reino de Deus que vem com Cristo Jesus. Nós provaremos quando aquela pergunta foi respondida, a pergunta dos apóstolos: Senhor, será esse tempo quando irás restaurar Israel o reino? Nós, quando Jesus voltar, nós já estaremos treinados a não achar estranho adorar a Deus, não achar estranho servir a Deus, não achar estranho fazer aquilo que Deus quer, buscar as coisas do alto. O céu, de fato, será uma coisa maravilhosa para nós, uma coisa estrondosa para nós, mas não será estranho para aqueles que em Cristo estão nesta vida, vivendo a nova vida. Concluindo, você que está ligado a Cristo Jesus pela verdadeira fé, tem o Espírito Santo. Se tem o Espírito em você, você tem força para viver a nova vida. Se o Espírito Santo está em você, a vida de santificação e vida de gratidão, ela fluirá, ela se mostrará como uma planta sadia. Uma planta sadia, ela só vai deixar de dar fruto se o agricultor cortar, deixar só o topo lá. Mas se deixar um pouquinho de tempo só, ela sadia, vai sair galho, as pontas dos galhos, as frutas, os frutos vão aparecer. Então, nós estamos ligados a Jesus, nós estamos no reino já de Deus, sentados. Então a nossa vida mostrará esses tesouros desse reino, que é manifestado nessa vida de gratidão e santidade. Não existe como um crente em Cristo dizer: eu não tenho poder para vencer os meus pecados, eu não sinto desejo de ler a Bíblia, eu não sinto desejo de orar. Pode ser que você esteja sendo combatido, sim, para que esses desejos sejam suprimidos e você cair em profundo pecado, mas viver uma vida desse tipo, você não tem como, a não ser que você não seja súdito do reino.
fato nós confessamos que estamos, temos o poder do Espírito para lutar contra o diabo, temos o poder do Espírito para lutar contra a nossa carne, ou seja, contra os nossos desejos e concupiscências. Temos o poder do Espírito para lutar contra o mundo. Nós temos o poder do Espírito de Cristo para buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está, e não as coisas que estão aqui na terra. Nós sabemos bem que o tipo de cristianismo de hoje parece que tudo está de cabeça para baixo, parece que o céu é aqui na terra. Nós podemos ver como os crentes investem tanto tempo buscando as coisas que vão vão virar pó aqui nessa terra, quando Cristo vir purificar com fogo este mundo. A preocupação dos homens é só trabalho fora de casa, não trabalho espiritual dentro de casa. A preocupação das mulheres é, de fato, ter uma beleza externa somente, não a beleza do espírito. A preocupação dos pais é criarem filhos para que eles galguem nesta terra lugares e posições excelentes, enquanto em suas casas estão criando miseráveis, mendigos, porque não estão dando a palavra, não estão dando exemplos. O alvo das igrejas é ser grande para o mundo, ter poder de chegar para um presidente ou a presidente, não da República, e dizer: veja o número dos nossos impostos. Os amados irmãos, a igreja não pode ficar de cabeça para baixo, como o mundo está de cabeça para baixo. A igreja tem o Espírito de Cristo, por isso tem poder para buscar as coisas do alto onde Cristo está. Se isso não está acontecendo em minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja, estamos de cabeça para baixo. A gente precisa tomar o rumo de volta. Precisamos nos arrepender. Precisamos tomar nossa posição, nosso lugar. Precisamos agir dentro de nossa responsabilidade. Qual a nossa responsabilidade? Tomar posse. Existem crentes aí que vêm falando: tome posse, decreto, né? Tem uma moda aí. Está pior do que o governo do Brasil. O governo do Brasil quer fazer tudo por decreto, até acabar com a democracia, como está sendo feito nesse decreto último da nossa presidente da República, e acabar a democracia criando esses conselhos na sociedade civil organizada. Tudo por decreto. Hoje as igrejas não chegam de decreto, decreta tudo, eles não vê nada na vida dos crentes, só o pecado aumentando. Quero ver eles decretar e acabar o pecado. Mas a minha responsabilidade é tomar posse científica dos meios de graça. Que meios de graça são esses? É a leitura da Bíblia. Que meios de graça são esses? É a meditação da palavra. Que meios de graça são esses? Está debaixo da pregação do Evangelho, de manhã e de noite, porque Deus chama-nos e convoca-nos de manhã e à noite. Estarmos debaixo da pregação em nossa casa, buscando estudos, até gravados por internet, para encher os nossos cérebros e corações com a pregação, pois a pregação é meio de graça. Que meio de graça? A oração constante. Que meios de graça? Os sacramentos, ceias e batismo. Que meios de graça? A comunhão dos santos. Eu devo, é minha responsabilidade tomar posse desses meios de graça. Que o Espírito Santo use esses meios para nos fazer desfrutar cada vez mais e mais dos poderes celestiais que nós temos já em Cristo Jesus. Para nos santificar. Para nos conformar mais a esse rei que vem buscar a igreja. O Espírito Santo que está em nós, ele quer usar esses meios para nos santificar e continuar nos conduzindo até o céu, a morada de Jesus.
agora. Você está ouvindo essa pregação? Você está vendo a sua vida, apesar de ser rei e rainhas, você pode estar vendo a sua vida de mendigo espiritual. Você pode estar vendo que a sua vida está como de uma pessoa que está seguindo o curso deste mundo. Você pode estar notando as suas fraquezas, mas eu quero dizer o Evangelho para você. Eu estou dizendo a verdade para você. Não a mentira do mundo, não a mentira da sua carne, não a mentira do diabo que quer fazer você viver como um mendigo. Você é cristão. Você é cristã. Independente da sua idade. Você tem um emblema desse rei que está no céu, através do seu batismo. Você cristão tem todas essas bênçãos que o Evangelho acabou de nos dizer. Você cristão tem todos esses bens celestiais e eternos. Você cristão tem todos esses tesouros do reino de Cristo Jesus. O reino que está vindo com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já pode nessa vida desfrutar esses benefícios. Pois Jesus ele foi elevado ao céu